Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 6 de 2021. Ah, Até o momento, aqui na disciplina de estrutura de dados 2, nós estudamos as árvores binárias, né? E as árvores de busca binária também. Tá? E na última aula nós fizemos uma revisão aí de como foi a implementação da varredura de uma árvore, a busca do maior e o menor elemento em uma árvore, e a remoção de elementos, né, que é a parte mais complexa aí da, da árvore de pesquisa, né, da árvore de busca de pesquisa binária, ou árvore binária de pesquisa. A partir da aula de hoje, nós continuaremos, né, estudando árvores binárias, mas nós vamos resolver um problema que nós identificamos em uma das aulas anteriores, que é a inserção de elementos, né? Que a inserção de elementos ela muda aí, ou ela define a estrutura de uma árvore, né? Dependendo de como é a inserção de elementos, né? Se são elementos aí, números em ordem crescente ou decrescente, acaba gerando aí uma árvore degenerada, né? Em que se perde aí todas as propriedades de busca da árvore binária. Antes então de eu entrar no tema da aula de hoje, eu gostaria de lembrá-los que nós teremos a nossa primeira avaliação no dia 20/10, tá? A primeira prova aqui no dia 20/10, às 19 horas. Tudo bem? Então, fiquem atentos aí. E o conteúdo para a prova é árvore binária de pesquisa, árvore binária de pesquisa, árvores AVL, que nós iremos estudar hoje, e árvores rubro-negra, que nós veremos na próxima aula. Bom, então nós vimos que a ordem da inserção ela determina aí o formato de uma árvore de busca binária, tá? Então, por exemplo, se os elementos forem inseridos nessa ordem, tá? 15, 8, 23, 12, 20, 28, nós teremos aqui uma árvore de busca binária, ou uma árvore binária, que nós podemos dizer ainda que ela está balanceada, ou seja, né, eu tenho elementos à esquerda do nó raiz e à direita do nó raiz que mostrem um balanceamento. Tá? Por outro lado, se a inserção dos elementos ocorrer, por exemplo, em ordem decrescente, como é o caso aqui, 28, 23, 20, 15, 12 e 8, nós temos aqui uma árvore, tá? Ela ainda assim, ela é uma árvore binária, né? Porque cada nó pode ter dois filhos, mas ela produz aqui o que? Um formato de uma árvore degenerada, né? E qual é o problema de uma árvore degenerada? É a busca de um elemento, né? Então, se nós quisermos fazer a busca aqui de um elemento, por exemplo, do 15, por exemplo, nós temos que fazer uma busca aqui sequencial, tá? E no pior caso, se nós tentarmos buscar um elemento que não existe na árvore, né? Então nós teremos uma busca aí de, de N elementos, né? Uma busca sequencial aí de N elementos, né? Da ordem de N. Bom, então nós vimos, né, a diferença no formato da árvore, que implica em realizar uma busca binária ou uma busca sequencial, tá? Então nós podemos ver aqui à esquerda que essa é uma árvore balanceada e essa aqui é uma árvore degenerada. Então, observe que são basicamente os mesmos elementos, a diferença está na a ordem de inserção desses elementos. Agora, produzir uma árvore balanceada, como essa aqui, tem um alto custo computacional. Tá? Isso por quê? Porque a cada inserção na árvore são feitos aí alguns cálculos, tá? Como o fator de balanceamento, altura, né, que nós veremos daqui mais um pouco. E esses cálculos, né, e ainda o ajuste da árvore, né, o balanceamento da árvore por meio de rotações,
ele realmente ele tem um alto custo computacional. Tá? Então, isso deve ser considerado aí na implementação de uma árvore balanceada. Bom, existem aí duas abordagens, tá, para o balanceamento de árvore. A primeira delas que nós vamos estudar na aula de hoje é a árvores AVL. E a segunda que nós estudaremos na próxima aula são as árvores rubro-negra, ou vermelha e preta. Bom, essas árvores, as AVLs, né, elas foram as primeiras árvores binárias de busca com balanceamento proposta por Adelson Velsky e Landis, tá? Daí vem o nome AVL, né, das iniciais do nome. Isso em 62. Mas em 78, o Gibbs e o Sedgwick, né, o Sedgwick inclusive tem excelentes livros aqui na área de algoritmos e estrutura de dados, tá? O Gibbs e Sedgwick propôs aqui uma nova abordagem de balanceamento da árvore, que são as árvores rubro-negra, tá? Que é uma melhoria, vamos colocar assim, das árvores AVL. Tá? Bom, então as árvores AVL, a árvore AVL é uma árvore binária de busca balanceada com relação à altura das suas subárvores. Tá? Então isso é um ponto muito importante. Para a gente analisar se uma árvore binária ela é balanceada ou não, a gente tem que sempre calcular a altura, tá, das subárvores. Então, a principal característica de uma árvore AVL é que a diferença entre as alturas da subárvore da direita, né, e da esquerda, ela não será maior do que 1. Então, né, então essa diferença, tá, entre a altura da subárvore da esquerda e da direita, ela tem o nome de fator de balanceamento. Então, definindo aqui matematicamente o fator de balanceamento. O fator de balanceamento é o quê? É a diferença da altura da árvore da esquerda com a árvore da direita. Lembrando que a altura, né, H de um nó, é o comprimento do caminho mais longo entre esse nó até uma folha, tá, na sua subárvore. Importante que é o seguinte, nós falamos agora há pouco que a árvore AVL ela apresenta um maior custo computacional, né, com relação às árvores que não são balanceadas. Isso porque o fator de balanceamento ele é calculado a cada nó. E para cada nó, a diferença da altura entre a subárvore da esquerda e da direita não pode ultrapassar de mais um ou menos um. Tá? É importante lembrar que a altura de uma árvore vazia é menos um. A altura de uma árvore só com um nó raiz é zero. Tá? Então, o fator de balanceamento, ou alternativamente a altura do nó, é armazenada no próprio nó. Então, vamos analisar aqui essa árvore binária. Tá? Então, é uma árvore binária, né? Ela possui subárvore da esquerda e da direita, e nós queremos saber se ela é uma árvore AVL ou não. Então, para cada um dos nós temos que calcular o fator de balanceamento. Tá? O primeiro passo para calcular o fator de balanceamento é calcular a altura dos nós. Tá? Então, a altura aqui do nó 2 é zero, tá? Porque não tem nenhum filho. Do 12 é zero. A altura do 8 é 1, porque ele tem um filho, né? E a altura de 15, tá? Do nó 15, aqui do nó raiz, é 2, tá? Por quê? A altura do nó raiz aqui, ela é calculada, é a distância entre esse nó até o nó folha. Tá? Muito bem, calculadas as alturas aqui, então, dos nós, nós temos que agora calcular, então, a, a diferença, tá, da altura. Então, vamos calcular aí a diferença do 15, né? Bom, primeiramente, nós para calcularmos a diferença do 15, né, desse nó raiz aqui, nós temos que primeiramente saber qual que é a altura do nó 8, que é da subárvore da esquerda, a altura do nó 23, que é da subárvore da direita, e calcular a diferença. Tá?
Então, nós calculadas as diferenças aqui, nós vimos que a altura do nó 8 é 1, a altura do nó 23 é 0, portanto, a diferença da subárvore da esquerda para a subárvore da direita é 1. Tá? Então, nós podemos aí dizer que essa é uma árvore possivelmente balanceada. Tá? Nós não temos aí um fator de balanceamento com um valor superior a 1. Tá? Vamos, então, aqui agora analisar esse exemplo aqui, tá? Foi inserido mais um nó aqui na subárvore da esquerda. O que eu preciso saber, então, se ela é uma árvore AVL ou não? Calcula-se, né, a altura, tá? Então, calculou a altura de todos os nós e vimos agora que a altura do nó da subárvore da esquerda e da direita é a mesma, tá? Que é 1. Tá? Então, essa é uma árvore que nós podemos chamar de perfeitamente balanceada, né? Porque a diferença entre, é, entre os dois nós aqui, né? Se eu quero ela vai ser o quê? 0, né? Por causa de 15. Mas e como que nós calculamos o fator de balanceamento para cada um dos nós, em específico, no caso aqui do 23, quando você tem, né, no caso do 23, ele tem um nó filho à esquerda, mas não tem um nó à direita, tá? Como que nós calculamos o fator de balanceamento? O fator de balanceamento é calculado da seguinte forma. Nós calculamos, então, a altura da subárvore da esquerda, tá? Menos a altura da subárvore da direita. Tá? Nesse caso aqui, a subárvore da esquerda é 0, menos a altura da subárvore da direita, que é 1. Tá? 0 menos menos 1 é igual a 0 mais 1, portanto é 1. Tá? Então, o fator de balanceamento aqui do nó 23 é 1. Tá? Vamos olhar agora essa árvore aqui. Tá? Ela é uma árvore AVL. Bom, novamente, nós precisamos calcular a altura dos nós e calcular o fator de balanceamento para saber se tem algum nó aqui cujo fator de balanceamento ele seja maior do que 1. Então calculamos aqui a altura, tá? A altura do nó 15 agora ela é 3. Por quê? Porque ela é calculada agora pelo nó mais distante, né? Pelo nó folha mais distante, que no caso aqui é o 18. Tá? Então a altura aumentou. Ah, olhando aqui a subárvore da esquerda e da direita, se fôssemos calcular só a diferença das subárvores, ainda assim nós veríamos que ela está balanceada. Tá? Mas o que nós temos que levar em consideração no balanceamento de uma árvore não são apenas as subárvores, são os nós, tá? Todos os nós. Tá? E se nós olharmos aqui um pouco mais de perto, tá? Essa subárvore da direita aqui, nós vemos aqui que ela é uma subárvore aqui, ó, parece que gerou uma subárvore degenerada. Né? Então, possivelmente aqui, esse nó aqui, o 23, ele está desbalanceado. E como que nós fazemos isso? Nós calculamos, né, o fator de balanceamento. Bom, primeiro passo nós calculamos aqui o fator de balanceamento do 15, tá? O fator de balanceamento do 15 deu menos 1. Então, esse nó aqui, ele não está, ele tem um balanceamento, tá? Mas quando a gente calcula aqui o fator de balanceamento da subárvore da direita, que é o 23, nós observamos que existe aqui uma diferença maior. Tá? Por quê? O fator de balanceamento de 23 é o que? Ele é igual a 1, tá? Que é aqui a altura aqui da subárvore, a subárvore da esquerda, né, referente ao 23, né, 1, menos a altura da subárvore da direita, que é menos 1. Tá? Lembra que a definição é assim, que quando não há um nó, nós calculamos ele como menos 1. Tá? Nós atribuímos a altura desse nó como menos 1. Então fica aqui 1 menos menos 1 é igual a 2. Tá? Então o fator do balanceamento do nó 23 é 2. Tá? Importante, tá? Você não confundir a altura com o fator de balanceamento. Tá? Aqui no caso, coincidentemente, a altura do nó 23, né, ela é 2. Tá? E o fator de balanceamento também é 2. Tá? Mas o que caracteriza o balanceamento de um nó
é o fator de balanceamento, que, é claro, é calculado a partir da altura das subárvores, né, que tem esse nó. Então, note que nesse caso, a inserção aqui de um único nó, né, aqui no caso do 18, foi suficiente para fazer com que a árvore deixasse de ser AVL, ou seja, ela perdeu o balanceamento, né? Em outras palavras, a busca aqui na árvore, ela já tem aqui um tempo de duração maior, né? Porque se for feita a busca, por exemplo, de um elemento que, por exemplo, do 18, ou ainda do 17 ou 16, né? Nós temos que percorrer aqui toda essa subárvore aqui da direita, mas aqui já de forma linear, tá? Para poder encontrar esse valor. Então, a inserção, né, pode fazer com que o fator de balanceamento de um nó se torne aí, 2 positivo ou negativo, certo? Que no caso aqui, o nó 23, então, ele tem um fator de balanceamento de 2 positivo. Então, olha aí a diferença, né, entre as subárvores, né? Bastou inserir um nó e nós já desbalanceamos. Aí fica a dúvida, né? Tá, mas é possível balancear essa árvore, né? Para que ela se torne aí equilibrada, balanceada? Sim, é possível e nós veremos daqui a pouco as estratégias para isso. Então nós vimos que uma inserção pode fazer com que o fator de balanceamento de um nó vire mais 2 ou menos 2, contudo, somente nós, no caminho do ponto de inserção até a raiz, podem ter mudado a sua altura, tá? Nesse caso, então, nós vimos que a subárvore da esquerda, ela foi preservada. Então, após a inserção, né, desse nó aqui, né, que foi a inserção do nó 18, né, nós voltamos até a raiz, nó por nó, atualizando as alturas, tá? Se o fator de balanceamento para um determinado nó for 2 ou menos 2, ajustamos a árvore rotacionando em torno desse nó. Então, para que nós fazemos, né, o balanceamento dessa árvore, nós temos que o quê? Ter uma rotação aqui em cima desse nó para balancear novamente, tá? De forma que a gente distribua aqui esses nós ao redor, aqui em torno, né, desse nó 23. E para isso existem aqui dois tipos básicos de rotação, tá? Que totalizam, como nós vamos dizer, 4 tipos, tá? Mas os dois tipos são a rotação à esquerda e a rotação à direita. Então, o que é a rotação? Vamos falar aqui da rotação à esquerda, tá? A rotação à esquerda, então, eu tenho uma árvore aqui que ela tá, ela tem aqui um desequilíbrio, né? Então, nós precisamos o quê? Girar, tá? Essa árvore aqui para a esquerda, tá? Nesse sentido, e aí vai haver uma mudança, né? O P e o Q aqui, observe o nó P e o Q, nessa rotação à esquerda, o Q ele vai subir, vai entrar no lugar do P, tá? Então, o P passa a ser filho do Q. E o B aqui, que é filho de Q, passa a ser filho do P. Tá? Então, a rotação à esquerda nessa árvore vai produzir essa árvore aqui, a rotação à direita vai produzir essa árvore aqui. Tá? Então, são as duas formas de rotação. Tá? Aqui tem uma animação, tá? Que não está funcionando aqui porque eu estou no PDF, mas que ilustra aí a rotação tanto à direita quanto à esquerda. Tá? O que acontece com o nó aqui, né? No caso aqui o beta, no caso de uma rotação. Tá? No caso de uma rotação, esse nó aqui, o A, ele sobe, né? Ele se torna o nó raiz, o B desce, o B vira filho de A, e o beta passa a ser filho de B. Tá? Isso que acontece aqui na rotação à direita e na rotação à esquerda. Mas em alguns casos, tá, para que nós consigamos aí, balancear aquele nó, é necessário combinar ainda as duas rotações, resultando assim
em rotações duplas, tá? Que são a rotação esquerda-direita e a rotação direita-esquerda. Então nós temos então, no total aí, 4 rotações, tá? Nós temos o que? 2 rotações simples, tá? Rotação à esquerda e à direita, tá? Rotação à esquerda e rotação à direita. A rotação à esquerda que nós denominamos de LL, rotação à direita de RR, tá? Vem do inglês aqui, né? E a rotação dupla, né? Esquerda-direita e direita-esquerda, tá? Nós vamos ver aqui por que da necessidade dessas rotações duplas, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos começar então inserindo os nossos 1, 2 e 3 aqui em uma árvore binária. Então, isso aqui essa ilustração aqui foi feita por meio de um simulador que eu já mostrei na aula anterior. Tá? Vocês podem, inclusive, utilizar esse simulador para acompanhar melhor aí como ocorrem essas rotações, tá? Então, inserindo 1, 2 e 3, nós geramos aqui uma árvore degenerada. Precisamos, então, tá, nós observamos aqui que o nó 1 aqui, ele ficou desbalanceado. Tá? Se nós calculássemos aqui o fator de balanceamento dele, ele dá um valor superior, tá, a 2, portanto, é necessário fazer uma rotação aqui. Que tipo de rotação é feita em cima do nó 1 aqui, que é o nó que está desbalanceado? Nós fazemos uma rotação simples à esquerda. E o que acontece nessa rotação simples à esquerda? O 1, ele vai descer aqui, o 2 vai ocupar o lugar do 1, e portanto o 1 vai se tornar filho do 2, e o 3 aqui continua sendo filho do 2, tá? Que resulta nessa árvore aqui. O mesmo ocorreria, né, nessa inserção aqui, tá, em ordem decrescente, né, 3, 2, 1, tá? Então tem aqui 3, o 2 e 1. O 3 aqui ficou desbalanceado. Façamos então aqui uma rotação à direita. Tá? Então o 3 desce, o 2 toma o lugar do 1, né, se torna o nó raiz. Então o 3 se torna filho do 2 e o 1 continua sendo filho do 2, tá? Que resulta nessa árvore aqui. Bom, mas em que momento nós vamos aplicar a rotação à esquerda-direita ou a rotação direita-esquerda, tá? Quando você tem aqui esse formato de árvore, tá? Então foi inserido aqui o nó 3, depois o 1 e depois o 2, tá? Então essa árvore, tá? Ela também é degenerada, ou seja, né? Houve um fator de balanceamento aqui em cima do 3 é maior do que 1. O que nós fazemos então para balancear essa árvore? Primeiramente, nós fazemos o quê? Uma rotação à esquerda, mas à esquerda em cima de quem? Em cima do nó filho dessa árvore, tá? Então, nós giramos aqui, ó, fazemos uma rotação à esquerda em cima do 1, tá? Que vai resultar nessa árvore aqui, tá? Chegamos então no ponto em que a árvore está nesse formato aqui, tá? Com essa rotação à esquerda aqui que nós fizemos em cima do nó 1, tá? Então o próximo passo é fazer uma rotação à direita e vai resultar nessa árvore. Então observe que nós executamos aí 2 rotações. Primeira rotação à esquerda, tá? Em cima do nó 1, e depois a rotação à direita em cima do nó 3. Então, só com esse exemplo aqui já dá para ter uma ideia da complexidade que é, né, implementar essas rotações e do custo computacional, porque você tem que sempre ficar de olho aqui, tá? Em quais são os nossos filhos, né, que precisam sofrer rotação e quais são os nossos pais que também sofrem a rotação. Tá? Então você precisa ter o controle aí desses nós, tá? Ainda aqui um outro exemplo, tá? Então nós temos aqui a inserção de 1, 3 e 2, que resultou nessa árvore aqui, é uma árvore que está desbalanceada, então o processo é o mesmo.
Primeiro fazemos uma rotação à direita, né, no filho do 1 aqui, que é o 3, fazemos uma rotação à direita, vai gerar essa árvore aqui, e depois disso fazemos uma rotação à esquerda, tá? Então, essas são as duas formas aí de rotações, né, rotações dupla, né? Rotação esquerda-direita e rotação direita-esquerda, tá? Bom, vamos fazer aqui um exemplo aí completo, né, da inserção de números de 1 a 8, tá? Então inserimos o 1 aqui, tá? A árvore está balanceada, né? Porque a altura dessa árvore aqui é 0, né? As subárvores aqui vai ser -1 e -1, tá? Então não tem, ela continua balanceada. Inserimos agora o 2 e a árvore ainda assim continua balanceada, né? Se você for calcular o fator de balanceamento, então o fator de balanceamento aqui, no caso do nó raiz aqui do 1 aqui, ele vai ser o quê? Um fator de balanceamento -1, tá? Bom, inserimos agora o 3, tá? E aí, como nós vimos anteriormente, o nó 1 aqui, ele ficou desbalanceado, tá? Então, o que que nós temos que fazer nesse caso? Uma rotação à esquerda em cima do nó que não está balanceado. Então, façamos aqui a rotação à esquerda e balanceamos novamente a árvore, tá? Vamos continuar agora. Agora inserimos o 4, tá? Bom, a inserção do 4 aqui, a árvore, assim, não está perfeitamente balanceada, mas ainda assim está balanceada, tá? Não faria sentido aqui nós fazermos aqui uma rotação, porque a gente só iria mudar, no caso, a altura da árvore, a subárvore da esquerda aqui, tá? Então a árvore ela continua balanceada, tá? Se for calcular os fatores de balanceamento aqui de cada um dos nós, ainda não ultrapassa 1, tá? Incluindo aqui, no caso, o nó raiz. Bom, vamos inserir agora o 5, tá? Inseriu o 5 e agora desbalanceou, tá? E é visível aqui, né, o nó que foi desbalanceado, então foi aqui a subárvore da direita, e o nó que agora está desbalanceado é o nó 3. Como que nós corrigimos? Faz uma rotação à esquerda em cima desse nó, tá? Que é ilustrado aqui nessa figura. O 3 desce, o 4 toma o lugar do 3, né? Então, portanto, o 3 passa a ser filho do 4, e o 5 continua sendo filho do 4. Gerou essa árvore aqui balanceada. Perfeito? Bom, e assim sucessivamente, tá? Vamos agora inserir mais um nó, tá? Inserimos agora o 6, tá? Estamos aqui com 5 e agora vamos inserir o 6. Inserir o 6, novamente, né, a árvore ficou desbalanceada. Por quê? Observe aqui, né, que a subárvore aqui da direita com relação ao 4 ficou bem maior, né, do que a altura da subárvore da esquerda. Então, nesse caso, o que que precisa ser feito? A rotação à esquerda, tá? E nesse caso, o que que acontece, tá? Nessa rotação à esquerda, sendo que o 4 aqui, ele tem um filho aqui na subárvore da esquerda no 3, tá? Então, nesse caso, o que acontece? O 5 toma o lugar do 4 como anteriormente, tá? É, o 6 continua sendo filho do 5, tá? Mas, é, o 3 aqui, agora, ele passa a ser filho de quem? Ele passa a ser filho aqui do 2, tá? Então, observe, né? Então, é feita aqui uma rotação à esquerda, tá? Feita aqui uma rotação à esquerda em cima desse nó, tá? Mas como que é feito?
o 4, então, toma o lugar do 2, o 5 toma o lugar do 4, o 6 toma o lugar do 5, e o 3, então, passa a ser filho do 2. Tá? E já resultou aqui nessa árvore aqui. Tá? Então foi feita aí uma rotação, né? Uma rotação à esquerda. Então, novamente, né, você tem aqui mais uma situação aqui de rotação, tá? Em que, no caso aqui, o nó que rotacionou, ele tem um filho tanto à esquerda quanto à direita. Tá? Resultou nessa árvore aqui. Continuando, inserimos agora o 7. Tá? E aí o que aconteceu? A árvore perdeu o balanceamento novamente. Tá? O que nós fazemos então? Qual foi o nó aqui que foi mais afetado? Foi o 5. Né? Então fazemos uma rotação à esquerda em cima do 5, a rotação essa que nós já vimos antes, e resultou aqui em uma árvore, tá, perfeitamente balanceada. Tá? O fator de balanceamento é 0 para tudo. E por fim, vamos inserir o 8, né, na subárvore aqui da direita, e a árvore mesmo assim continua balanceada. Tá? Então essa é a árvore final. Eu faço questão aqui que você estude, tá, as rotações simples, tá, e as rotações duplas, tá, rotação esquerda-direita, e tem que levar em consideração de que nas rotações simples, tá, esse aqui é um caso que, deixa eu mostrar aqui, deixa eu chegar na figura, ah, esse aqui, tá? Nessa situação aqui, isso aqui costuma gerar dúvida, né? Principalmente quando você está iniciando aqui com balanceamento de árvore, né? O que fazer aqui, então, no caso de um balanceamento aqui, né, que é uma rotação à esquerda, tá? Em cima do 2 aqui, o que fazer aqui com esse nó filho aqui, tá? Então isso é importante, lembra disso, tá? Que nesse caso aqui, esse nó aqui, filho, que é o filho aqui da raiz da subárvore da direita, passa então a ser filho do nó raiz. Tá? Uma mudança aí de ponteiro, né, de apontamento aí. Tá? Ah, aqui é um exercício, tá, para você fazer, tá? É, que você vai chegar nessa árvore aqui, tá? Mas a ideia é que você faça o quê? Você vai inserindo esses valores, tá, na árvore binária, e a cada desbalanceamento do nó, você vai fazendo as rotações, tá? Mas o que você vai fazer e vai entregar para mim aí na próxima aula são o quê? As transições, tá, que houve, né, de rotações, tá? Então, exatamente como nós fizemos aqui no exemplo aqui de 1 a 8, tá? A cada rotação, nós mostramos, né, sinalizamos a rotação e mostramos como ela aconteceu, tá? E é dessa forma que será cobrado na avaliação, tá? Não basta você simplesmente pegar os números e já mostrar balanceada, não. Eu quero que seja mostrado aí todas as rotações que foram feitas, passo a passo, tá? Para saber realmente se você entendeu como elas ocorrem, certo? Então aqui também um outro exercício, né? Insira a seguinte sequência de chaves em uma árvore AVL, iniciando com a árvore vazia. Então inicia com 10, com 20, tá? É, ajuda muito para você entender, né, como ocorrem essas rotações também, se você utilizar o simulador que eu mostrei nas últimas aulas, tá? Então, o simulador que vai gerar uma árvore parecida com essa, ele vai mostrar as rotações passo a passo, tá? Embora eu quero que você monte as rotações, tá? Que você não faça simplesmente lá um print do simulador, que você mesmo desenhe aí essa árvore e vá sinalizando aí cada uma das transições, cada uma das rotações. Por exemplo, né, a solução aqui para a inserção aqui desses nós, tá? Então,
Foi inserido o 10, depois o 20, depois o 15, tá? Quando foi inserido o 15 desbalanceou a árvore, nós fizemos o quê? Uma rotação aqui à direita e depois uma rotação à, à esquerda, né? Então, você vai mostrando aí passo a passo, né, como é feita como é feita aí cada uma das transições, tá? Aqui ainda ficou faltando uma imagem aqui, que no caso é a rotação à esquerda aqui, em que o 15 é o nó raiz, e aí nós temos o 10 e o 20, tá? Seria esse pedaço aqui da árvore, tá? Depois aqui foi inserido o 25, depois inseriu o 30, e ele vai mostrando aqui quase que passo a passo todas as transições, tá? Ah, depois, eu quero que você mostre aí qual é a sequência de uma varredura em ordem para a árvore da questão anterior, tá? Aqui é um outro exercício, tá? Envolve também a mesma coisa, né? A inserção desses valores aqui e a, a rotação que tem que ocorrer para que a árvore se torne balanceada, tá? Então eu coloquei aí, né, o exercício com as soluções para que você estude bastante para entender aí por meio de exemplos como que ocorre aí a rotação aí nos mais diversos cenários, tá? Mas basicamente sempre são dois tipos de rotação, tá? Ou rotação simples, seja ela esquerda ou à direita, ou rotação dupla, esquerda direita e direita esquerda, tá? Então aqui é um outro exemplo, tá? Peço que vocês estudem, tá? Então vamos fazer um trace aqui junto aqui dessa solução. Então foi inserido o 9 está perfeitamente balanceado. Depois foi inserido o 27, que é filho, né? Passou para a subérvore da direita do 9, continuou balanceado. Depois inseriu o 50, e qual foi o nó aqui que ficou desbalanceado, né? O fator de balanceamento, né, o FB, ele resultou aí em valores maiores do que 1, tá? É o 9. Então o 9 ficou desbalanceado. O que nós fazemos então? Uma rotação à esquerda, tá? O 27 toma o lugar do 9, o 50 continua sendo filho do 27, mas o 9 passa a ser filho do 27. Resulta nessa árvore aqui. Depois disso, foi inserido o 15, tá? Então o 15 ele foi inserido na subárvore da esquerda, tá? Resultou nessa árvore aqui, que ainda assim é, ainda permanece o balanceamento. Depois foi inserido 2, tá? E ainda assim a árvore continuou balanceada, né? Porque se for calcular o fator de balanceamento aqui, do 9 e do 50, a diferença é de 1 e de 27 também, tá? O fator de balanceamento aqui é 1, tá? Mas, depois da inserção do 21, tá? Essa árvore aqui, né, nós já percebemos que ela ficou degenerada, né? Só basta visualmente, dá para ver. Mas nós temos que o quê? Calcular o fator de balanceamento aqui para o 9. Como que você calcula? Calcula a altura da subárvore da esquerda, a da direita e faz a diferença, tá? Nesse caso aqui, fator de balanceamento aqui 2, né? Porque a altura aqui da subárvore da esquerda é 0, a altura da subárvore da direita aqui é 2, então 0 menos 2, 2. 9 aqui, então precisamos o quê? Equilibrar essa subárvore. O que nós fazemos então? Uma rotação em cima de 9 aqui. E aqui, é, observa que, uh, como o nó 15 aqui, tá, ele não tem, ele só tem um único filho aqui, então a rotação ela se tornou até simples, tá? O 15 toma o lugar do 9, tá? 15 toma o lugar do 9, o 9 desce, né? O 2 continua sendo o filho do 9, e aí o que acontece, tá? Foi feita aqui a rotação à esquerda, tá? A primeira aqui é a esquerda,
Então resultou numa árvore aqui 15, 9, 2 e o 21, e depois foi feito o quê? Uma rotação à direita em cima do 27, tá? Que gerou essa subárvore aqui, certo? Então, né, depois que foi feita aqui uma rotação à esquerda, depois foi feita uma rotação à direita. Então foi feita a rotação dupla, tá? Que resultou nessa árvore aqui. Por fim, inseriu 36 e a árvore ainda assim continuou balanceada, tá? Então, peço aí que vocês façam esses exercícios, tá? Inicialmente sem olhar a solução, tenta fazer aí, recomendo fazer aí no papel mesmo, tá? No lápis de papel, vai desenhando aí essa árvore e aí as rotações para vocês entenderem mesmo como que, como que ocorrem essas rotações, tá? Ficou na dúvida? Olha aqui, né? É, esse esses exemplos aqui de rotação simples à esquerda e à direita e o exemplo aqui de rotação dupla, tá? E aí não tem erro. Perfeito? Tá? É, nós não é, nós não iremos aqui estudar nessa aula aqui a implementação da árvore AVL, tá? Eu prefiro que primeiro você entenda, tá? Como se dá aí o conceito, né? Como se dá aí o balanceamento, né? Que você pratique aí o cálculo do fator de balanceamento, né? O FB para cada nó, como eu mostrei aqui anteriormente, tá? Para que você se habitue a calcular o fator de balanceamento a cada nó, entender como ocorrem as rotações, porque a implementação de uma árvore AVL, ela é bem mais complexa, né? Como você viu, nós temos que guardar aí ponteiros aí para o nó pai, para os irmãos, né? Enfim, então é uma implementação complexa que nós podemos ver aí na próxima aula, tá? Mas o mais importante é que você entenda mesmo de fato como ocorrem essas rotações da árvore AVL, tá? Na próxima aula, então, eu vou mostrar aí como tá? Já vou mostrar uma implementação completa, tá? De uma árvore AVL, tá? Não vou cobrar isso, tá? Na avaliação, tá? O que eu vou cobrar não é a implementação da árvore AVL, mas sim se você entendeu o conceito da árvore AVL, você entendeu como ocorrem as rotações. E na próxima aula nós já entramos no tema aí das árvores rubro-negra, tá? Que ela aí é uma otimização aqui, né, do balanceamento de árvores. Tudo bem? Então, é isso para essa aula, tá? Caso tenham dúvidas, por favor, mandem as dúvidas lá no nosso grupo do Discord, tá? E até a próxima aula.